Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos aqui novamente a este canal onde nós estamos apresentando aqui alguns temas relacionados à Reforma Protestante. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a Reforma, que no dia 31 de outubro completará aí 503 anos. Nos dois primeiros vídeos que nós fizemos, nós falamos aqui sobre um breve panorama da história da Igreja Patrística e a expansão do cristianismo no Império Romano, como também tratamos sobre a hegemonia da Igreja Católica durante a Idade Média e a sua corrupção até o surgimento ali dos primeiros movimentos pré-reformadores. No vídeo de hoje, nós vamos ver o início da Reforma Protestante através do trabalho de Martinho Lutero e de Ulrich Zwinglio. Em 31 de outubro de 1517, então, um monge agostiniano, que era professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, pregou um documento na porta da igreja do castelo, e nesse documento constavam ali 95 teses para debate e afirmações sobre a igreja, papado e indulgências. Esse fato marca o início do que se convencionou a chamar de Reforma Protestante. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre Lutero e Zwinglio, é bom nós falarmos aqui sobre outras coisas que estavam acontecendo e que contribuíram para realmente a reforma tomar impulso e acontecer. A primeira coisa que nós devemos falar foi sobre o resgate da palavra de Deus feito através de teólogos humanistas, né? Então, ali no início de 1500, a sociedade ela estava se desenvolvendo com o fim do feudalismo, com novas perspectivas, né, que apareciam através ali da Renascença e do humanismo. E dentre os humanistas surgiram homens extremamente importantes para que a Bíblia começasse a ser traduzida para a língua do povo. Um deles foi Jacques Lefebvre, que era um humanista francês que escrevia comentários da Bíblia. E em 1512, ele já escrevia sobre temas como justificação pela fé, afirmando, inclusive, que era um ensino paulino, que era um ensino das Escrituras. Tanto é que os protestantes franceses, eles marcam como 1512 o início da Reforma e não 1517. E contra toda a pressão da Igreja Católica, ele traduziu a Bíblia para o francês, a partir da tradução ali de Jerônimo, a Vulgata Latina, que perdurou durante mais de 1000 anos. Ele faz essa tradução para o francês, inclusive dizendo a seguinte frase. Ele dizia o seguinte: se era adequado aos romanos ter a Bíblia traduzida para o latim, por que não seria para os franceses ter a Bíblia traduzida para o francês? Com frases como esta, ele vai receber duras críticas da Igreja Católica, que dizia para ele que colocar a Bíblia na mão do povo era algo totalmente perigoso, porque todos os tipos de heresia poderiam surgir a partir do momento que a Bíblia fosse para as mãos das pessoas comuns. A resposta, né, de Jacques Lefebvre, ele disse que não eram as pessoas simples que leem a Bíblia que produziam heresias, mas sim os intelectuais que leem o latim é que constrói cada uma delas. Lógico que quando ele fala aqui os intelectuais que leem o latim, ele está se referindo aos intelectuais da igreja que, dominando a tradução bíblica do latim, eles ensinavam para o povo apenas o que lhes era conveniente, sendo assim, criando heresias, e as pessoas não tinham como saber se realmente aquilo era um ensino bíblico ou não. Bom, outros humanistas surgiram, teólogos humanistas surgiram, fazendo excelentes trabalhos, né? Poderíamos citar aqui, né, Johannes Reuchlin, o John Colet, mas o humanista de maior destaque dentre todos eles, com certeza, foi Erasmo de Roterdã. Ele havia sido monge agostiniano e que foi autorizado pelo Papa a deixar o monastério e se tornar um pesquisador. Erasmo ele vai estudar grego com muita seriedade e vai se tornar um especialista. E a maior obra de Erasmo foi a edição crítica
do Novo Testamento, ali da Vulgata Latina. Então, ele vai comparar manuscritos antigos, lembre-se que o grande lema dos humanistas era a de fontes, ou seja, um retorno às fontes antigas. Então, ele vai atrás dessas fontes antigas ali, do grego do Novo Testamento, e a partir daí ele vai fazer uma tradução e vai pegar essa tradução e comparar com a Vulgata Latina para poder identificar os erros doutrinários que a Igreja Católica estava ensinando. Mais tarde, Erasmo também vai publicar um livro chamado, na verdade, era um tratado chamado Sobre o Livre-Arbítrio, onde ele defendia a liberdade da vontade humana. Nesse livro aí, Erasmo ele vai apresentar de uma maneira até bem habilidosa a visão semi-pelagiana. Nós já falamos sobre isso em vídeos passados, sobre a salvação defendida pela Igreja Católica. Ou seja, que Deus concede graça para a salvação, mas o pecador tem dentro de si o poder para fazer o bem, que vai acabar levando-o para o céu. Esse tratado foi o que, por fim, levantou toda a controvérsia com Martinho Lutero, que, em resposta a esse tratado, vai escrever um outro tratado chamado A Escravidão da Vontade, onde ele vai refutar a ideia de Erasmo sobre livre-arbítrio. Entretanto, Lutero, lógico que ele agradece a Erasmo por focar naquilo que era importante, ou seja, como o homem é salvo e como a graça de Deus é administrada na salvação. Inclusive, tem uma frase muito curiosa que, apesar de Lutero não concordar com a ideia do livre-arbítrio, ele elogia Erasmo por poder tocar no ponto principal. Ele vai dizer: você, Erasmo, não tem me importunado com assuntos irrelevantes sobre o papado, purgatório, indulgências e coisas semelhantes, que são bagatelas ao invés de assuntos. Você, e somente você, tem vista a dobradiça sobre a qual tudo gira e tem apontado para o ponto vital. Ou seja, Lutero falou para Erasmo que Erasmo tinha tocado no ponto principal sobre o qual tudo está construído. Ou seja, o homem tem ou não livre-arbítrio na sua salvação. Deus realmente é soberano na salvação do homem, ou o homem pode contribuir de alguma maneira. É exatamente sobre esse ponto que tanto o tratado de Erasmo quanto de Lutero vão estar aí sendo usados para este debate. Mas vamos falar um pouco sobre o contexto religioso desse início aí da reforma. Isso aqui nós vamos fazer uma rápida recapitulação também do que falamos ali no segundo vídeo, mas é bem rápida mesmo para nós podermos nos situar. O contexto religioso, aí a época da reforma, vai nos mostrar que só podemos entender a reforma se nós entendemos plenamente ela como uma reação aos problemas que a igreja enfrentava naquele momento. Problemas aí tais como, por exemplo, primeiro, o abuso papal, né? O papado medieval estava repleto de abusos na sua teologia e na sua prática. Conduta imoral era praticada até por alguns papas, como nós citamos aqui, né? O caso de Alexandre IV, desculpe, ele cometeu ali atitudes, né, sexuais incestuosas, né, com a filha e o filho envolvido também. A graça havia se tornado uma religião barata e comercializada em toda igreja, através de um completo sistema de votos, jejuns, peregrinações, missas, relíquias, recitações, rosários e outras obras. Então, esse era o retrato daquilo que o Papa, né, medieval colocava como regra da igreja. Também nós vamos ter um problema ali com a pretensão papal, né? O estudo da Bíblia vai levar os reformadores a questionar essa reivindicação papal quanto à autoridade de ser o cabeça da igreja, porque, na verdade, o cabeça da igreja é apenas um, o próprio Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, não há nenhum outro. Mas o Papa, ele colocava para si essa autoridade de cabeça da igreja. Também teremos um problema com o cativeiro da palavra,
que os reformadores, eles enxergavam que a Igreja Católica, ela mantinha as escrituras em escravidão, porque retia as escrituras dos leigos. Assim, mantinha sobre servidão a palavra debaixo das decisões do concílio e dos bispos. Como a palavra estava em latim, não havia ali como o povo realmente ter acesso a isso, então ninguém poderia questionar aquilo que eles dissessem que era o que estava na Bíblia ou não. Também um problema de exaltação do monasticismo. Os protestantes, eles vão se opor ao conceito católico romano de que a vida religiosa ela é superior à vida daquele que não é religioso. Mas os protestantes, eles vão falar que não, que na verdade o sacerdócio universal de todos os crentes, ele é verdadeiro, está nas escrituras, cada cristão ele não tem ninguém entre ele e Deus, apenas o Senhor Jesus Cristo, né? Cada crente é sacerdote nesse sentido. E também, talvez um dos problemas mais sérios, que seria aí a mediação usurpada. Os protestantes, eles vão rejeitar a ideia sobre a mediação, né? Tanto de Maria como da intercessão dos santos, e de uma transfusão automática de graça ali nos sacramentos. Então, não existe mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Né? Não há nenhum outro. Também o papel das obras vai começar a ser questionado e colocado no seu devido lugar. Os protestantes, eles vão rejeitar a ideia ali do semipelagianismo, que afirmava que tanto a graça como as obras são a causa da salvação. Os protestantes, eles vão dizer que a causa da salvação reside na vontade soberana de Deus e que as boas obras, elas são, na verdade, um fruto que cada salvo vai poder ter ali na sua vida. Bom, a igreja nessa época, ela havia se tornado uma instituição com grande poder econômico. Um cardeal de Roma, inclusive, havia dito a seguinte frase: que Deus ele não deseja a morte dos pecadores, mas que eles paguem e vivam. Essa era uma frase comum naquela época ali, saindo da Idade Média e entrando na época do Renascimento. Então, todos esses erros, essas inquietações, essa falta de esperança, existiam principalmente porque faltava ao povo a âncora firme da sua alma, a luz que ilumina todo o caminho. Enfim, faltava a palavra de Deus, faltava a Bíblia na língua do povo, para que o povo pudesse ver por si mesmo aquilo que era a vontade de Deus, o que a Santa Escritura ensinava. Por isso, antes de tudo, a reforma protestante é um movimento de retorno às Escrituras. Então, nós devemos voltar às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são a verdadeira e a única autoridade sobre a vida dos homens. É algo que nós devemos sempre enfatizar. Qual é a maior autoridade sobre a vida dos homens, da igreja? É a Escritura Sagrada. Não são os padres, não são os monges, não são os concílios, não é o Papa, mas a Bíblia, ela é a revelação autoritativa de Deus para todos os aspectos que regem a vida dos homens e de sua igreja. Bom, dito isto, nós podemos agora começar a falar de Martinho Lutero. Quando nós falamos sobre a Reforma Protestante, um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça é o de Martinho Lutero. Mesmo antes dele, houveram homens que, indignados com os demandos da Igreja e do Papa, como nós vimos na aula passada, né? Esses homens ali, como Wycliffe, Hus, Savonarola, eles começaram a fazer ali, né, uma pré-reforma, mas foi com Lutero que Deus fez com que os ventos da reforma soprassem com ímpeto a partir da Alemanha por toda a Europa. Lutero, ele nasceu em 1483, numa família comum na região da Saxônia, dentro do Sacro Império Germânico, que é a atual Alemanha. Aos 18 anos, ele foi para a Universidade de Erfurt estudar por ordem do seu pai. E foi durante esse período que, após uma tempestade que acabou por matar um seu amigo muito próximo, Aleixo,
Ele ficou com medo ali naquela tempestade e por medo, né, de morte, realmente havia um risco dele morrer, ele fez um voto e se consagrou à vida religiosa se Deus poupasse a vida dele no meio daquela tempestade. Após ele sentir-se então poupado da morte, ele começa a ler a Bíblia. E uma vez, né, que ele era fluente em latim, isso se tornou algo fácil para ele. As escrituras provocaram assim um sentimento de terror em Lutero, pois ele começou a ver nas escrituras a profundidade dos seus próprios pecados, ao ponto dele começar a enumerá-los. Começou a escrever os seus pecados ali numa folha e não bastou um lado, teve que virar a folha para continuar escrevendo, porque ele realmente se via como uma pessoa extremamente pecadora. O medo dessa condenação tomou conta de Lutero. E ele percebeu que a porta do céu estava fechada para ele. Então ele decide cumprir o seu voto que ele tinha feito ali a Deus e se dedicar a uma vida religiosa com o intuito de poder agradar a Deus e obter salvação. Dessa maneira, ele vai ingressar na ordem dos monges agostinianos, onde ele passava as horas do dia, dividido entre trabalho e oração. Ele achava, inclusive, que o quanto mais degradante fosse o trabalho que ele desenvolvesse ali no monastério, mais ele estaria aplacando a ira de Deus contra si mesmo. Lutero vai passar por um período de inquietações da alma, pois nada que ele fizesse, seja trabalho penoso, seja oração, seja jejum, nada disso podia lhe trazer a certeza de salvação e a paz na alma que ele tanto desejava. Nessa época, ele vai ser nomeado para a cadeira de teologia e filosofia na Universidade de Wittenberg, onde ele vai conhecer o vigário Staupitz, que veio a ser um grande amigo, orientador e confessor dele. Era para Staupitz que Lutero sempre corria trazendo ali os seus temores para tentar encontrar algum alívio. Então, por vezes, ele dizia para o vigário, né? É em vão que eu faço tantas promessas a Deus. O pecado é sempre mais forte. Como posso eu ousar crer na graça de Deus, se é certo que ainda não se operou em mim uma conversão? Preciso necessariamente mudar de vida para ser aceito por ele. Então, para Lutero, fica evidente que ele imaginava que só poderia ser aceito diante de Deus se ele tivesse uma vida perfeita. Ele via que ele precisava mudar primeiro a vida dele, ser perfeito, encontrar realmente santidade em sua vida para poder ser aceito por Deus. Só que ele ficava desesperado com essa condição, porque ele não conseguia ter uma vida perfeita, ele não conseguia deixar de pecar, ele não conseguia ser santo o suficiente para poder ser aceito por Deus. Este era o pensamento de Lutero. E esse desespero levava ele a se confessar várias vezes durante o dia. E ele até relata que uma vez ele procurou Staupitz para se confessar e se confessou uma, duas, três, quatro, várias vezes. E na última vez, quando ele já estava indo embora do confessionário, ele se lembrou de algumas pequenas coisas que ele havia também feito e que ele considerava pecado e voltou para se confessar novamente. E é interessante o que Staupitz diz para ele. Staupitz, então, enfurecido, vai dizer para ele: olha aqui, irmão Martinho, se você vai confessar tanto assim, por que não faz algo digno de ser confessado? Mate sua mãe ou seu pai, cometa adultério, pare de vir aqui com tais tolices e pecados falsos. Ou seja, nem Staupitz aguentava mais Lutero confessando tanto pecado ao ponto de dizer, olha, faça alguma coisa que valha realmente a pena confessar. Porque Lutero, qualquer pensamento ruim que viesse à mente dele, qualquer coisa que ele considerasse indigna diante de Deus, lhe causava desespero, ele tinha realmente medo de ser condenado. Bom, isso vai gerar em Lutero uma insatisfação assim pessoal. E nessa ansiedade que vai crescendo na vida dele, se tornando cada vez mais profunda, ele vai vendo que os seus esforços para apaziguar a justiça divina continuavam dia após dia num zelo não apenas incansável, mas insuficiente. Nada que Lutero fizesse
o fazia se sentir realmente aceito por Deus. E Lutero fez muitas coisas para realmente tentar, assim, expiar o próprio pecado. Anos depois, ele já como um reformador, ele vai se referir a esse período dizendo o seguinte: eu era, na realidade, um monge piedoso e seguia os preceitos da minha ordem, com mais rigor do que posso exprimir. Se fosse possível a um monge obter o céu por suas obras, eu era, certamente, um dos que tinha direito a isso. Todos os frades que me conheceram podem ser testemunhas. Se eu tivesse continuado por muito mais tempo as minhas penitências, ter-me-iam levado à morte, à força de vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. A crise espiritual que Lutero estava atravessando era a mesma que qualquer homem da Idade Média também tinha atravessado. Ou seja, a grande pergunta: o que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus e ser salvo? Lutero vai encontrar a resposta a essa pergunta, um alívio para a sua alma, justamente na palavra de Deus. Não foi na igreja, não foi na vida reclusa de um monastério, não foi nas confissões com Staupitz, ou em uma vida de trabalhos e orações que a salvação de Cristo foi revelada a Lutero. Foi revelada a Lutero na palavra de Deus. Lutero vai então conhecer, entender a famosa doutrina da justificação pela fé. Foi o poder do evangelho que trouxe a absolvição aos pecados de Lutero. O evangelho de Deus em Jesus Cristo, o evangelho da fé aplicado no coração de Lutero pelo Espírito Santo, quando o monge leu esse texto de Romanos no capítulo 1, no verso 17. Eu coloquei aqui os versos 16 e 17 para nós termos uma leitura melhor do que Lutero compreendeu ali naquele texto. O texto diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: porque não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Lutero pôde compreender como Deus justifica pecadores, ele disse a seguinte frase: por aquela única rocha que chamamos de doutrina da justificação pela fé somente, nós queremos dizer que somos remidos do pecado, da morte do diabo, e somos feitos participantes da vida eterna, não por autoajuda, mas por uma ajuda externa, somente pela obra do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o momento de conversão na vida de Lutero. Isso vai acabar por coincidir com a visita que ele fez a Roma, o que lhe trouxe uma grande desilusão com o estado em que a igreja se encontrava ali na cidade de Roma. Foi em Roma que Lutero pôde ver diante dos seus olhos a corrupção da fé. Ele começou a compreender a situação real da metrópole do catolicismo. E durante algum tempo ele vai ficar atordoado. Por onde quer que ele se dirigisse naquela cidade, ele encontrava sempre o mesmo mal, sempre o mesmo problema, sempre a mesma corrupção. E entre os habitantes da cidade, os que mais se mostravam corrompidos eram justamente os religiosos. Isso aí vai se acrescentar o grande mercado de relíquias que Lutero encontrou na cidade de Roma. Eram inúmeros ossos atribuídos a santos, crânios, pedaços da cruz, pedaços de roupa, toda sorte de quinquilharia era vendida pelos oportunistas à procura de homens e mulheres que estavam ali desesperados para aliviar a culpa dos seus pecados. Lutero, então, ele vê tudo isso, se entristece, porque agora ele compreende como é que o homem pode ser aceito diante de Deus. E ele vê que nenhuma dessas coisas tem valor. Então, muito triste, ele volta, né, para Wittenberg, e a partir desse momento, ele começa a pregar na igreja ali da ordem agostiniana. A exposição das escrituras, aliadas ali com o jeito eloquente,
vão fazer com que Martinho Lutero se torne conhecido pelos habitantes da região. E cada vez mais pessoas vão se dirigindo para lá a fim de ouvir a pregação da palavra de Deus. Essa era a grande questão. Esse era o fundamento. As pessoas iam ouvir a pregação da palavra de Deus. Não era a missa, não eram as invenções, os dogmas, as tradições, não. Eles iam ouvir a pregação da palavra. E é justamente também nesse período que vai se dar a grande disputa que aconteceu entre Lutero e o catolicismo. Então, a venda, a adoração de relíquias era algo muito importante para a igreja. Também a venda de cartas de indulgências, né? Uma carta de perdão. Eram documentos que eram assinados pela igreja e que garantiam o perdão dos pecados àqueles que podiam pagar por aquelas cartas. Podia ser em nome da própria pessoa ou em nome de um parente que havia morrido e que a alma supostamente estava ali no purgatório. Um desses vendedores de indulgências na região da Alemanha era um monge dominicano chamado Johann Tetzel. Ele vendia suas cartas de perdão, inclusive tinha até, curiosamente, uma musiquinha, né, um jingle, como propaganda, e que ele dizia, né, mais ou menos assim: quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório sairá. Então, com isso, ele vendia as suas indulgências ali na região da Saxônia. Nós podemos ver que o sistema de salvação no catolicismo romano era um sistema que, na verdade, não oferecia esperança alguma de salvação para as pessoas. Tem um catecismo daquela época que ele vai dizer o seguinte: há 3 coisas que eu sei e que são verdadeiras e que deixam meu coração pesado. A primeira delas perturba meu espírito, porque eu sei que vou morrer. A segunda incomoda o meu coração ainda mais, pois eu não sei quando. E a terceira me incomoda acima de tudo. Eu não sei para onde eu vou. Tetzel vai aparecer, então, na região da Saxônia, vendendo essas cartas de indulgência que supostamente vão garantir a entrada no céu. Então, com esse sentimento de não saber o destino da própria alma, essa falta de esperança, vai fazer com que as pessoas realmente queiram comprar estas cartas de indulgência. Ele falava que não havia pecado algum que não pudesse ser lavado pela carta de indulgência, quer fossem pecados presentes, passados ou futuros, e ainda os pecados que os seus ouvintes tivessem o desejo de cometer poderiam ser perdoados por antecedência. Olha só que curioso. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Tetzel, inclusive, chegava a dizer, preste atenção bem nessa frase que eu coloquei aí de Tetzel. Ele dizia: eu não trocaria o meu privilégio pelo de São Pedro no céu, porque eu tenho salvo mais almas com as minhas indulgências do que o apóstolo com seus discursos. Padres, nobres, mercadores, esposas, moços, moças, ouçam os vossos pais e amigos já mortos, gritando-vos do abismo profundo. Nós estamos sofrendo um martírio horrível. Uma pequena esmola nos poderia salvar. Vós podeis dá-la e, contudo, não quereis fazer. Ouçam esses gritos e saibam que logo que soar uma moeda no fundo da caixa, a alma solta-se do purgatório e dirigem-se em liberdade para o céu. Como sois surdos e desleixados, com uma insignificante quantia, podeis livrar o vosso pai do purgatório, e apesar disso, sois tão ingratos que não comprais a sua liberdade. No dia do juízo, eu serei justificado, mas vós sereis castigados, tanto mais severamente, por terdes desprezado tão grande salvação. Veja que era uma manipulação dos sentimentos das pessoas, e as pessoas fragilizadas, cheias de incerteza, realmente caíam, né, nesse tipo de argumento colocado ali por Tetzel. Essa situação vai chegar até os ouvidos de Lutero, que vai ficar indignado e vai começar a afirmar mais veementemente aos cidadãos de que não dessem ouvidos àquele vendedor de indulgências, mas que, ao invés disso,
Deus odiava o pecado e que o inferno e o céu não é e que o inferno e não o céu é o destino dos maus. E que a não ser que eles tivessem um verdadeiro arrependimento para com Deus, eles ficariam perdidos para sempre. A situação que ele havia visto em Roma, somada a essa venda de indulgências na sua cidade, contribuíram para que Lutero elaborasse as suas famosas 95 teses contra os erros do papado e as afixasse na porta do castelo de Wittenberg. Logo, essas 95 teses de Lutero foram sendo reproduzidas e circularam por toda a região e além, chegando às mãos do Papa Leão X, que vai convocá-lo a Roma para poder se explicar. Lutero, ele não vai comparecer e vai ser, inclusive, denunciado por uma bula papal que vai acabar condenando ali os seus ensinos. E a partir deste momento, nós vamos observar o início do rompimento de Lutero com o catolicismo, ao ponto dele começar a chamar o Papa de anticristo. O espírito da Europa livre desse poder papal tinha despertado. Não havia meio de voltar atrás. Não havia meio disso adormecer novamente. A não ser que alguém fizesse com que Lutero fosse calado. Mas retirar-se da luta era inútil, porque essa voz que soa em Wittenberg vai acabar ressoando por toda a Europa. E todos estavam ansiosos para ouvir essa voz novamente. E essa voz vai ser ouvida, né? Dentro dos propósitos de Deus, uma das grandes ferramentas que foram inventadas, né, um pouco antes desta época, foi a imprensa, inventada ali por Gutenberg. Então, agora era fácil reproduzir escritos, né? A prensa de tipos móveis, ela trouxe uma facilidade muito grande para que cópias de documentos pudessem ser feitas com rapidez aos montes e serem distribuídas. E isso aconteceu com os escritos de Lutero. Para você ter ideia, o serviço de 3 prensas, elas não podiam suprir ao povo os escritos de Lutero, né? Com bastante rapidez, porque realmente eram muitos escritos, e as pessoas estavam ansiosas para poder ouvi-lo novamente. Então, um monge solitário, lá em Wittenberg, ele fez soar uma trombeta de desafio. E a Europa inteira estava esperando o que aconteceria. E os acontecimentos, eles iam se dar na Dieta de Worms. Bom, Lutero vai ser convocado pelo imperador Carlos V, né, o homem mais poderoso da Europa, por assim dizer, a comparecer na Dieta lá na cidade de Worms para se explicar e buscar uma retratação pelos seus escritos. Era uma situação perigosa. Alguns dos seus amigos, temendo que ele tivesse o mesmo fim de Jan Hus, ou seja, ser declarado um herege e morrer na fogueira, eles tentaram fazer com que Lutero desistisse de se apresentar diante desse conselho ali na cidade de Worms. Quanto a isso, Lutero vai dizer uma frase maravilhosa, uma frase encorajadora para qualquer cristão. Ele vai dizer: se Jesus Cristo me ajudar, eu estou resolvido a nunca fugir do campo, nem abandonar a palavra de Deus. Eu vou até lá, mesmo que eu encontre tantos demônios quanto o número de telhas nas casas. Ouvi dizer que Carlos V publicou um edito com o fim de me aterrorizar. Mas Cristo vive e havemos de entrar em Worms, ainda que as portas do inferno ou todos os poderes das trevas se oponham. Ao entrar na sala do conselho, o que Lutero viu deixou ele meio que assombrado, porque o que ele viu ali foram todas as autoridades do reino presentes. Estava ali o próprio imperador Carlos V, os príncipes, os duques, o arcebispo, os bispos, os barões e outras autoridades estavam naquela sala. No início da reunião, Lutero chegou a ficar até intimidado pelo dirigente do conselho, que lhe perguntou ali constantemente se os livros que ele havia escrito e que estavam ali expostos eram realmente de sua autoria. Lutero vai responder que eles eram da autoria dele
e quando ele vai ser perguntado se ele estaria disposto a se retratar, negar cada um daqueles escritos, a resposta dele foi que lhe concedessem um tempo para poder pensar. Então, concederam até o outro dia para que ele pudesse dar uma resposta. Passou então a noite em oração, e no outro dia, quando ele foi novamente perguntado se ele estaria disposto a se retratar, a sua resposta foi a seguinte: visto que vossa majestade e vós, poderosos senhores, me exigem uma resposta clara, simples e precisa, dar-vô-la-ei, e essa resposta é a seguinte: não posso submeter a minha fé, nem ao Papa, nem aos concílios, porque é claro como o dia que eles muitas vezes têm caído em erro, até nas mais palpáveis contradições com eles próprios. Se, portanto, não me convencerdes pelo testemunho das Escrituras, se não me persuadirdes pelos próprios textos que tenho citado, libertando assim a minha consciência por meio da palavra de Deus, eu não posso nem quero retratar-me, porque não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Tenho dito, aqui estou, não posso proceder de outro modo. Deus me ajude. Amém. A reforma havia começado. Esta é a grande verdade. A reforma começa e ela não vai mais ser detida. Lutero vai deixar a cidade de Worms debaixo de ameaças de morte e vai conseguir auxílio e proteção sob os cuidados de Frederico Sábio, que era o governante da Saxônia e que era amigo de Lutero e simpático à reforma. E durante a estada de Lutero, ali com Frederico, ele pôde se dedicar a escrever e traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Olha que maravilha, Lutero, então, nesse momento ali onde ele está sendo perseguido, está escondido, ele pode traduzir o Novo Testamento para a língua do povo. As lutas de Lutero foram muito grandes neste período. Inclusive, é nesse período que ele vai escrever aquele famoso hino Castelo Forte. Então, as suas 95 teses, os seus sermões, a sua tradução do Novo Testamento, os seus escritos de teologia vão ocupar as prensas da Alemanha e vão ser espalhadas por toda a Europa. Como eu já disse, a reforma havia começado. Há uma frase de Lutero maravilhosa que ele vai dizer: portanto, meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda esperança em si mesmo, e diga: tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Este é o sentimento, esta é a frase que resume realmente aquilo que Lutero acreditava. Ou seja, que o homem não tem nada em si mesmo que possa justificá-lo diante de um Deus santo. Mas aqui é necessário que o Filho de Deus, santo, sem pecado, fosse oferecido naquela cruz para que pudesse assumir o nosso pecado e nos dar a sua justiça. E agora, com a justiça de Cristo em nossa vida, justificados pelo pecado, nós podemos ser apresentados diante de Deus. Então, Lutero, ele dá o início, o pontapé inicial na reforma, de forma esplêndida. Isso vai reverberar, vai ecoar por toda a Europa e vai ser como fogo num campo de mato seco. Ninguém poderá deter. Mas vamos falar aqui de um outro reformador importante também, que era contemporâneo a Martim Lutero. Este reformador era Ulrich Zwinglio. Ele é um dos reformadores mais esquecidos, né? Porque Zwinglio acabou sendo ofuscado pelo próprio Lutero, que era seu contemporâneo, e por João Calvino, que veio logo depois dele. Esse esquecimento também vai se dar aí por culpa de que Zwinglio ele teve um período de vida, um período ministerial muito curto, mas o pouco que Zwinglio fez é mais valioso do que aquilo que nós podemos imaginar. Bem,
Ao mesmo tempo em que a reforma se iniciava ali na Saxônia, né, na Alemanha, o poder, o trono papal ia se abalando cada vez mais. E a causa foi um outro despertamento religioso, uma outra reforma que estava acontecendo ali na Suíça. E o instrumento de Deus, escolhido para o cumprimento desta obra, foi um padre chamado Ulrico Zwingli. Ele era filho de um pastor na cidade de Wittels, e desde os 10 anos de idade ele já demonstrava uma grande capacidade intelectual, o que fez com que ele fosse ser enviado para estudar em escolas na Basileia, em Berna, em Viena, de volta para a Basileia. Então ele vai concluir um curso de teologia, um curso de bacharel em letras, e logo após ele vai pastorear durante 10 anos uma comunidade na cidade de Clares. E é durante a sua permanência ali que ele vai se dedicar mais profundamente ao estudo das Escrituras. E vai examinar com muita atenção as doutrinas e as práticas da igreja primitiva, como elas estavam descritas ali nos escritos dos antigos doutores da igreja. Então, é a influência do humanismo, né? É você poder voltar aos escritos antigos, voltar às fontes. E Zwinglio, ele fez isso. E quando Zwinglio viu o que a palavra de Deus dizia sobre a igreja, sobre as doutrinas que estavam ali, quando ele viu os escritos dos pais da igreja, mostrando como era a conduta da igreja naquela época, ele vai ficar convencido de que o estado em que a igreja agora, na época dele, se encontra, é um estado de corrupção. E ele vai começar a exprimir as suas opiniões sobre matérias eclesiásticas com uma clareza até admirável. Em 1516, ele vai pastorear a igreja de Nossa Senhora da Hermitage, na cidade de Einsiedeln, onde ele achou ali algo muito curioso. Aquilo que Lutero viu em Roma, Zwinglio viu em Einsiedeln. Ou seja, as pessoas com a fé corrompida, imersas na idolatria, imersas em superstições. Então ele ficou convencido que ele deveria iniciar ali naquela cidade um trabalho de reforma. Reforma nas doutrinas, nas práticas daquela igreja. Isso vai acabar levando à conversão de vários monges daquela igreja e daquela região. Ele vai trabalhar ali durante 3 anos, um trabalho muito bem sucedido, e por conta disso ele vai ser convidado a pastorear a grande catedral de Zurique. E ele aceita esse convite e se torna o grande pregador do evangelho na cidade de Zurique. As mensagens eram ouvidas por uma multidão que se reunia ali. Muitas pessoas foram convertidas pela palavra de Deus, que era pregada em alemão, na língua falada ali naquela região. Então, naquela região da Suíça, as pessoas falavam alemão e podiam ouvir a mensagem, a pregação da palavra de Deus, ouvir a leitura do texto bíblico na língua delas. Isso fez toda a diferença naquela região e as pessoas realmente foram se convertendo. A pregação era uma pregação da palavra de Deus. Desde o primeiro dia que ele iniciou seus trabalhos ali em Zurique, ele resolveu pregar a palavra de Deus de forma expositiva e sequencial. Ele iniciou uma série de sermões expositivos e sequenciais no Evangelho de Mateus. As pessoas ouviam aquela mensagem, aquela pregação que elas nunca tinham ouvido na vida. Um texto lido de forma sequencial, pegou ali Mateus capítulo 1, versículo 1, e foi lendo sequencialmente e pregando expositivamente cada um desses textos. As pessoas então começaram a dizer o seguinte: no púlpito, ele não poupava ninguém, nem papa, nem prelados, nem rei, nem duques, nem príncipes, nem senhores, nem pessoa alguma. Nunca tinham ouvido um homem falar com tanta autoridade. Da força e todo o deleite de seu coração estavam em Deus, e em conformidade com isso, exortava a cidade de Zurique a confiar somente nele. O poder da pregação de Zwinglio
aumentava a cada dia. E vai se seguir aí um tempo de muitas bênçãos naquela cidade. Centenas de pessoas vão se converter. E por esse motivo os padres vão ficar encolerizados, vão ficar indignados e vão começar a dizer que essa maneira de Zwinglio pregar é uma inovação e que as inovações vão levar a outras inovações. E onde é que isso iria parar? Zwinglio, então, não se incomodando com esse tipo de acusações, ele vai dizer que a maneira dele pregar não é uma maneira nova, pelo contrário, é uma maneira antiga. Ele dizia: recordem-se dos sermões de Crisóstomo sobre Mateus e de Agostinho sobre João. Ou seja, a igreja patrística já pregava de forma expositiva. Por isso que eu também estou pregando de forma expositiva. Zwinglio, ele vai convidar esses padres a disputar com ele publicamente a respeito da palavra de Deus, como se fosse um debate público a respeito da palavra. Mas os padres, eles tinham medo de aceitar o convite. E, por fim, para fazerem Zwinglio calar a boca, eles apelaram para o Estado, entraram com uma petição no Estado para que Zwinglio não pudesse mais pregar. Só que essa investida deles acabou dando errado. E no nosso vocabulário aqui, foi um tiro no pé, porque o Estado vai acabar indeferindo o pedido deles e, inclusive, vai apoiar Zwinglio. Olha só o que o Estado disse. Visto que Eurico Zwinglio tinha por diferentes vezes convidado publicamente os contrários à sua doutrina a contradizê-la com o argumento das Escrituras, e visto que, apesar disto, nenhum o tinha querido fazer, ele podia continuar a anunciar e pregar a palavra de Deus exatamente como fez até então. E também que todos os ministros de religião, quer residentes na cidade, quer no campo, se abstenham de ensinar qualquer doutrina que não possam provar pela Escritura, e que devam igualmente evitar fazer acusações de heresia e outras alegações escandalosas, sobre pena de castigo severo. Ou seja, Zwinglio sai fortalecido, é autorizado a pregar, porque é reconhecido que ele está pregando somente a Escritura, e os seus adversários foram proibidos de pregar ou de ensinar qualquer coisa que não pudesse ser comprovada pela Escritura. Zwinglio sai muito fortalecido deste embate. Mas ele não estava livre de todas as armadilhas, porque a repercussão de tudo isso vai ser tão grande que vai acabar essa notícia chegando até o Papa. E quando o Papa recebe essa notícia e fica sabendo do que está acontecendo na igreja da Suíça, e com medo de que acontecesse ali a mesma coisa que havia acontecido na Alemanha com Lutero, ele decide agir de maneira diferente. Então, em vez de convocar Zwinglio para se retratar tudo aquilo que aconteceu com Lutero, ele vai agir de forma diferente. Ele vai enviar uma carta para Zwinglio e vai oferecer para ele um cargo maior dentro da igreja. Vai oferecer para Zwinglio que ele se torne um cardeal, e para isso ele deveria parar de pregar em alemão, deveria abandonar as críticas que ele estava fazendo ao catolicismo. Mas Zwinglio, conhecendo muito bem a astúcia de Roma, ele prefere a liberdade com que Cristo tinha libertado do que voltar para debaixo da superstição ali que imperava dentro do catolicismo. Com isso, os progressos da reforma na Suíça vão ser gigantescos. Não tem mais como conter o que está acontecendo ali dentro da Suíça. Depois desse acontecimento, a reforma vai ganhar um terreno grande e com muita rapidez. Zwinglio recebia constantes incentivos para a obra e os mais agradáveis provas de que Deus estava com ele, porque realmente o trabalho ali prosperou demais. Em janeiro de 1524, foi publicado um decreto que determinava que as imagens fossem destruídas. Então, em toda a região, as imagens tiveram de ser destruídas. Em abril de 1525, a missa nas igrejas na Suíça
foram abolidas e determinado que, desde então, pela vontade de Deus, fosse a Eucaristia, ou seja, a ceia, celebrada conforme fora instituída por Cristo através do costume dos apóstolos, que está ali justamente no Novo Testamento. Os ventos da reforma, meus irmãos, sopraram com força em outras cidades da Suíça também. Em Berna foi feito um trabalho através do reformador Bullinger, e ele foi inclusive um dos autores da Segunda Confissão Helvética, lá em 1566, Heinrich Bullinger. Na cidade de Basileia, que era uma das comarcas mais poderosas da Suíça, as doutrinas da reforma vão se espalhar rapidamente e vão produzir os melhores resultados. O país vai ser limpo das imagens e, ao final de 6 anos do ministério de o Ecolampade, que foi um dos reformadores ali, todas as igrejas de Berna adotaram o culto reformado, aquela liturgia simples, uma liturgia bíblica que era executada dentro das igrejas ali daquela cidade, no lugar de toda aquela pompa, de toda aquela superstição e de coisas inventadas pelo catolicismo ali dentro de suas missas. A Suíça, a partir de Zwinglio, vai acabar contagiando vários outros reformadores. Nós vamos ter Micônios, o Ecolampade, Bullinger, que nós já citamos, Butzer, Farel, depois Calvino, que vai chegar na Suíça, além de outros. A influência desses homens é de uma inestimável conta. É um valor que nós não podemos calcular, o quanto eles foram importantes para a existência das igrejas reformadas até os dias de hoje. Zwinglio, ele tem um final assim triste, porque ele vai morrer em campo de batalha, ele era um capelão do exército, então haviam algumas disputas, algumas batalhas ali na região da Suíça, e ele era capelão do exército protestante e vai acabar morrendo no campo de batalha. Mas o trabalho da reforma que ele iniciou nas igrejas da Suíça vai inflamar tantos pastores a anunciar que somente as Escrituras eram autoridade sobre a vida dos homens e da igreja, ao ponto de realmente, na Suíça, as igrejas reformadas prevalecerem sobre o catolicismo e influenciarem outras regiões da Europa. Havia um contraste grande entre cidades e outras cidades, mas o contraste maior era entre o protestantismo, entre os reformados e entre os católicos. Porque apesar de serem de regiões diferentes, esses reformadores, tantos os alemães, ali com Lutero, Melanchthon e outros de matriz alemã, e os reformados da matriz suíça, esses todos que nós citamos agora aqui, juntamente com Zwinglio, apesar de serem de regiões diferentes, eles tinham ali um entendimento comum de que alguma coisa estava errada com o catolicismo e que era necessário um resgate dos princípios estritamente bíblicos para que a igreja pudesse ser, então, reformada. Não é uma reforma através das opiniões próprias, de convicções próprias. Não. É uma reforma feita à luz da Bíblia, à luz da Escritura Sagrada, à luz da palavra de Deus. Por isso, vão surgir ali 5 lemas que vão resumir esses princípios em contraste com aquilo que estava acontecendo dentro do catolicismo. Né? Então, vão surgir ali os 5 solas da reforma, né? Os 5 grandes lemas da reforma. Né? Sola aqui significa somente, e eles vão elaborar cada um deles para poder antagonizar com alguns princípios que haviam no catolicismo. O primeiro a ser elaborado seria, então, o sola scriptura, ou seja, somente a escritura, para contrastar com a ideia católica de que a autoridade repousava na escritura, mas também na tradição passada de papa para papa. Não, de forma alguma. A autoridade
está somente nas Escrituras. Também um segundo ponto é que eles acreditavam somente a fé, ou seja, para a salvação de pecadores, o que é necessário é somente a fé. Já na Igreja Católica acreditava-se que era fé mais obras. Os reformadores dizem que não. Apenas a fé é suficiente. Lógico que essa fé é uma fé que vai produzir obras, porque ela não pode ser uma fé morta. Mas essa fé não pode ser associada com coisa alguma para que o homem seja aceito diante de Deus. É apenas fé em Cristo Jesus. Em terceiro, somente a graça. Então, apenas somos salvos somente pela graça. Não é nada que existe em nós que nos fez com que a salvação chegasse, que fez com que a salvação fosse trazida para a nossa vida. Nós somos salvos somente pela graça, um favor que nós não merecíamos. Já, em contraste, no catolicismo se acreditava que era a graça somada aos méritos humanos, ou seja, era a graça de Deus, mas eu tinha que também fazer alguma coisa para que eu pudesse ser salvo. E essa salvação, para os reformadores, aí vem o quarto ponto, era dada somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum mediador entre o homem e Deus que não seja o Senhor Jesus. Mas dentro do catolicismo, o princípio estabelecido ali é que era Cristo, e não apenas Cristo, mas juntamente Maria e a intercessão dos santos e da própria igreja. E por último, os reformadores proclamavam que a glória ela é somente dada a Deus e ele não divide a sua glória com ninguém mais. Mas no catolicismo, em contrapartida, acreditava-se e dava-se glória a Deus, aos santos e à própria hierarquia da igreja. Então havia aqui uma diferença muito grande. Aqui foi um divisor de águas, aqui foi o ponto central que culminou com o rompimento desses servos de Deus com a igreja estabelecida, com a igreja católica. Bom, só quero finalizar aqui com uma frase de Zwinglio que vai exprimir todo o sentimento dentre os reformadores da época ali da reforma, né, da época da reforma protestante, mas que também deve nos inspirar. Zwinglio dizia: não tenham medo, meus amigos. Deus está do nosso lado e protegerá os que são seus. Vocês, de fato, realizaram algo grandioso e encontrarão oposição por causa da pura palavra de Deus, sob a qual apenas alguns se importam de pensar. Vão em frente, em nome de Deus. Então, não deveriam temer qualquer oposição que tivessem, porque eles estavam fazendo algo grandioso. Ainda que eles não tivessem a noção da grandiosidade, daquilo que viria depois, mas eles sabiam que eles estavam num momento importante da história e que deveriam confiar em Deus, na pura palavra de Deus, ainda que encontrassem oposição. E aqui fica algo que nós devemos pensar para nós hoje. No último vídeo, nós vamos falar sobre a relevância da reforma para hoje, mas eu quero somente pensar isso nesse momento. Estamos realmente dispostos para que, pela pura pregação da palavra de Deus, somente a palavra de Deus, estamos prontos para enfrentar oposição? Ou será que deixaremos ser levados pelo que a maioria acredita, pelo que a maioria acha que é o correto, ou sente que é o mais certo a se fazer diante das pessoas, dos homens e de Deus? Não, meus irmãos, nós temos que nos apegar à pura verdade da palavra de Deus, ainda que nos custe muita coisa. Porque o máximo que vai nos custar não se compara ao que custou para estes homens e muito mais para o próprio Cristo.
que nós possamos ser abençoados por tudo que nós pudemos relembrar aqui nessa noite ou aprender aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a cada um e estaremos de volta no próximo vídeo. Uma boa noite para vocês. Estou falando boa noite porque eu estou gravando aqui de noite. E até lá.